Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de mais um bloco de capítulos de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos. Ai, gente, eu tô muito feliz, a gente já tá na metade do livro, praticamente, acabando quase. Mais uma coleção, mais uma vez relendo essa coleção maravilhosa. Pessoal, mais uma vez eu vou começar agradecendo a cada um de vocês que tem deixado os seus comentários, que tem deixado as curtidas. Muito obrigada. Se vocês quiserem continuar acompanhando as leituras e para ficar sabendo quando vai ser disponibilizado o novo vídeo, por favor, se inscreva e acione o sininho de notificações, tá certo? Mas, invariavelmente, às quartas-feiras a gente tem Ramsés e às quintas-feiras A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Para quem quiser me acompanhar nas leituras através do aplicativo Quai, o link está abaixo na descrição do vídeo. E eu não vou nem me enrolar muito hoje, tá? Um beijo para cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos começar diretaço, tá bom? Capítulo 28. Sari, o ex-preceptor de Ramsés, não conseguia se conformar. Fora reduzido a chefe de uma miserável equipe de oleiros. Ele, que tinha educado as elites do reino. E esse Moisés, que o ameaçava constantemente, tirando partido da sua supremacia física. Dia após dia, suportava cada vez menos as humilhações e as chacotas. Tentara colocar os operários contra o hebreu, mas a popularidade deste era tal que suas críticas não haviam encontrado eco. Moisés era apenas um executante. Era necessário vingar-se, sim, daquele que o mergulhava na infelicidade e na decadência. Compartilhe o seu ódio, admitiu a esposa dolente, irmã de Ramsés, estendida em almofadas. Mas a solução que propõe parece-me assustadora, muito assustadora. O que temos a perder? Estou com medo, querido. Esse tipo de atitude poderá recair sobre nós mesmos. E se assim for, você está esquecida, desprezada, e eu sou alvo de abomináveis humilhações. Como podemos continuar desse jeito? Compreendo, Sari, compreendo. Mas chegar a isso? Vai me acompanhar ou terei de ir só? Sou sua mulher. Ajudou-a a levantar-se. Refletiu bem? Há mais de um mês que isso não sai da minha cabeça. E se descobrirem e nos denunciarem? Não há perigo. Como pode ter tanta certeza? Tomei as minhas precauções. Serão suficientes? Dou-lhe a minha palavra. Não seria possível evitar? Não, dolente, decida-se. Então vamos. O casal, vestido modestamente, saiu a pé e enfiou-se por uma ruela que levava a um bairro popular de Tebas, onde viviam numerosos estrangeiros. Muito pouco à vontade, a irmã de Ramsés seguia agarrada ao marido, hesitante sobre que caminho tomar. Estamos perdidos, Sari? Claro que não. Ainda é longe. Mais 2 blocos de casas. Alguns moradores encaravam-nos, considerando-os intrusos, mas Sari avançava, obstinado, embora a mulher não parasse de tremer. Pronto, é aqui. Sari bateu numa porta pintada de vermelho, sobre a qual estava espetado o cadáver de um escorpião. Uma mulher idosa veio abrir, e o casal desceu por umas escadas de madeira que conduziam a uma espécie de gruta úmida onde ardia uma dezena de lamparinas de azeite. Ele já vem, anunciou a velha. Sentem-se nos bancos.
Dolente preferiu ficar em pé, de tal forma aquele lugar a aterrorizava. A magia negra era proibida no Egito, mas alguns praticantes não hesitavam em propor os seus serviços por preços exorbitantes. O libanês, gordo e obsequioso, encaminhou-se com passos miúdos para os clientes. Está pronto? Anunciou. Tenho o necessário? Sari colocou à mão direita do mago o conteúdo de um pequeno saco de couro, uma dezena de turquesas de perfeita pureza. O objeto que me comprou encontra-se no fundo da gruta, ao lado. Encontrará uma espinha de peixe com a qual irá escrever o nome da pessoa que está querendo enfeitiçar. Em seguida quebrará o objeto e a tal pessoa adoecerá. Durante o discurso do mago, Dolente escondera o rosto com um xale. Logo que ficou a sós com o marido, agarrou-lhe os pulsos. Vamos embora, isso é terrível! Um pouco de coragem, mulher. Está quase acabando. Ramsés é meu irmão! Engano seu. Ele tornou-se o nosso pior inimigo. Temos de agir, sem receio e sem remorsos. Não arriscamos nada e ele nem sequer saberá de onde virá o ataque. Talvez pudéssemos. Não há mais tempo para recuar, Dolente. No fundo da gruta, sobre uma espécie de altar coberto de sinais bizarros, representados por animais monstruosos e gênios maléficos, estavam colocadas uma placa de calcário muito fina e uma espinha de peixe, comprida, grossa e pontiaguda. Havia manchas marrons sujando a placa. O mago certamente a havia mergulhado em sangue de serpente para aumentar o seu poder nocivo. Sari agarrou a espinha e começou a gravar em hieróglifos o nome de Ramsés. Aterrada, a mulher fechou os olhos. É a sua vez, ordenou ele. Não, não posso. Se o feitiço não for realizado por um casal, de nada adiantará. Não quero matar Ramsés. O mago prometeu-me que ele não morreria. A doença apenas o impediria de reinar. Shenar se tornará o regente e nós regressaremos a Mênfis. Não posso. Sari colocou à força a espinha de peixe na mão direita da esposa e obrigou-a a fechar os dedos. Vamos, grave o nome de Ramsés. Por estar com a mão trêmula, ele ajudou-a. Desajeitadamente traçados, os hieróglifos compuseram o nome do rei. Só faltava agora quebrar a fina placa de calcário. Sari agarrou-a e Dolente escondeu novamente o rosto. Recusava-se a ser testemunha daquele horror. Apesar de usar toda a sua força, Sari não conseguia quebrar a placa, que parecia tão sólida quanto o granito. Irritado, Sari agarrou uma das pedras espalhadas pelo chão da gruta e tentou quebrar o calcário enfeitiçado, sem sequer provocar-lhe uma brecha. Não compreendo! Essa placa é tão fina! Ramsés está protegido! Gritou Dolente. Ninguém pode atingi-lo, nem mesmo um mago! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui depressa! O casal caminhava a esmo pelas ruelas do bairro popular. Dominado por um pânico que lhe apertava a boca do estômago, Sari não conseguia encontrar o caminho por onde viera. Fechavam-se portas à sua aproximação, e olhares observavam-nos por trás de persianas entreabertas. Apesar do calor, Dolente continuava escondendo o rosto com o xale. Um homem magro, com perfil de ave de rapina, os abordou. Seus olhos, de um verde sombrio, brilhavam com um fulgor inquietante. Por acaso estão perdidos? Não, respondeu Sari. Afaste-se. Não sou inimigo e posso ajudá-los. Não preciso da sua ajuda. Encontraremos o caminho. Este bairro é muito perigoso. É preciso ter cuidado. Saberemos defender-nos. Contra malfeitores armados não terão qualquer chance.
Aqui, um homem que anda com pedras preciosas torna-se uma presa muito fácil. Não temos pedra alguma. Não pagou ao mago libanês com turquesas? Dolente agarrou-se mais ao marido. É mentira, é tudo mentira. Vocês são dois idiotas. Por acaso não esqueceram isto? E o homem magro mostrou a fina placa de calcário com o nome de Ramsés. Dolente fez uma careta de horror e desfaleceu nos braços do marido. Qualquer ato de magia negra contra o faraó é punido com a morte, não sabia? A minha intenção não é denunciá-los, podem ficar tranquilos. O que está querendo? Ajudá-los, já disse? Entre em minha casa, aí à esquerda. Sua esposa precisa beber alguma coisa. A casa, de chão de terra batida, era modesta, mas limpa. Uma jovem loura, gorducha, ajudou Sari a deitar Dolente em cima de um banco de madeira coberto com uma esteira e lhe deu água. Meu nome é Ofir, declarou o homem magro, e esta é Lita, descendente de Akenaton, a legítima herdeira do trono do Egito. Sari ficou estupefato. Dolente voltou a si. Está brincando? É a pura verdade. Sari voltou-se para a jovem loura. Este homem está mentindo, ou não? Lita balançou a cabeça, afirmando que não, e foi sentar-se em um canto do quarto, indiferente ao que se passava. Não fique chocado com ela, recomendou Ofir. Sofreu tanto que será difícil fazê-la voltar ao que era. Mas o que lhe fizeram? Ameaçaram-na de morte? Espancaram-na, trancaram-na e obrigaram-na a renegar a sua fé em Atom, o Deus único. Ordenaram-lhe ainda que esquecesse o seu nome e o de seus pais. E, por fim, tentaram destruir a sua alma. Se eu não tivesse intervindo, hoje não passaria de uma pobre louca. Por que a está ajudando? Porque a minha família foi perseguida assim como a dela. Por isso só temos uma razão para viver, a da vingança. Uma vingança que dará o poder a Lita e expulsará os falsos deuses da terra do Egito. Ramsés não é responsável pelas suas desgraças. Claro que é. Ele pertence a uma dinastia maldita que engana o povo e o tiraniza. Como consegue sobreviver? Os partidários de Atom nos abrigam e nos alimentam, escondendo-nos na esperança de que ele ouvirá as nossas preces. São muito numerosos? Mais do que pode imaginar, mas todos reduzidos ao silêncio. Mesmo que só restassem Lita e eu, continuaríamos a nossa missão. Essa época já está ultrapassada. Esses rancores só dizem respeito a você mesmo, protestou a irmã de Ramsés. Errado, objetou Ofir. Atualmente vocês são os meus aliados. Saiamos desta casa, Sari. Essas pessoas estão loucas. Sei quem você é, revelou Ofir. Está beflando. Você é Dolente, a irmã de Ramsés. Este homem é seu marido, Sari, ex-preceptor do faraó. Sei que ambos foram vítimas da sua crueldade e desejam vingar-se. Isso é assunto nosso. Tenho em meu poder a placa de calcário enfeitiçado que você utilizou. Se eu entregá-la no gabinete do vizir testemunhando contra vocês... Isso é chantagem! Sejamos aliados e a ameaça desaparecerá. Que interesse eu teria nisso? Perguntou Sari. Utilizar magia negra contra Ramsés é uma boa ideia, mas você não entende do assunto. O feitiço que você escolheu teria feito adoecer um simples mortal, mas não um rei. Ramsés, quando da sua coroação, beneficiou-se de proteções invisíveis que cercam o corpo, isolando tudo em torno de sua pessoa.
Será necessário destruí-las, uma a uma. Eu e Lita somos capazes de fazê-lo. O que vai exigir em troca? Alojamento, alimentação e um local discreto para podermos estabelecer contatos. Dolente aproximou-se de Sari. Não lhes dê ouvidos. Isso é perigoso e será prejudicial para nós. Sari aproximou-se do homem magro. Combinado. Somos seus aliados. Fim do capítulo 28. Capítulo 29. Ramsés acendeu as lamparinas de azeite que iluminaram o naus de Karnak, a parte mais secreta do templo, onde apenas ele e o seu substituto eventual, o grande sacerdote, tinham o poder de entrar. As trevas dissiparam-se. Surgiu o Santo dos Santos, uma capela em granito rosa contendo a imagem terrestre de Amon, o oculto, do qual nenhum ser humano conheceria jamais a verdadeira forma. Pastilhas de incenso consumiam-se com lentidão, perfumando o lugar sagrado entre todos os lugares, onde a energia divina encarnava no invisível e no visível. O rei quebrou o selo de argila colocado sobre o naus, puxou o ferrolho e abriu as portas do relicário. Desperte em paz, poder da origem, criador de cada momento. Reconheça-me, pois sou seu filho. O meu coração o ama, e venho receber os seus conselhos para poder executar o que lhe for útil. Desperte em paz e brilhe sobre esta terra que apenas vive pelo seu amor, pela energia que emana. Ressuscite tudo o que existe. Em seguida, iluminou a estátua divina. Retirou as tiras de linho colorido que a cobriam, purificou-a com água do lago sagrado, ungiu-a com ungüentos e revestiu-a com novas tiras de tecido puro. Depois, fazendo-as surgir pelo poder de sua voz, apresentou-lhe as oferendas que os sacerdotes, no mesmo instante, depositavam em numerosos altares espalhados pelo templo. Todas as manhãs, esse mesmo ritual era realizado em cada um dos santuários do Egito. Veio por fim a oferenda suprema, a de Maat, a imortal regra de vida. Vive dela, disse o rei à divindade. Ela a vivifica com o seu perfume, a alimenta com o seu orvalho. Seus olhos são a regra, todo o seu ser é a regra. O faraó beijou fraternalmente a potência, fechou as portas do naus e, puxando o ferrolho, colocou um selo de argila. A cada manhã, o grande sacerdote Nebu repetiria os mesmos gestos em seu nome. Quando Ramsés saiu do naus, todo o templo estava desperto. Os sacerdotes retiravam dos altares a parte do alimento purificado que pertencia aos humanos. Pães e bolos saíam das padarias de Karnak. A carne era preparada para as refeições do meio-dia. Os artífices iniciavam o seu trabalho. Os jardineiros adornavam as capelas com flores. O dia seria sereno e feliz. Precedido pelo carro de Serra Mana, o de Ramsés movia-se em direção ao Vale dos Reis. Apesar da hora matinal, o calor já era tórrido. Embora receasse a terrível quentura do vale, Nefertari estava serena. Um pano molhado na nuca e um guarda-sol permitir-lhe-iam suportar a provação. Antes de tornar a partir para o norte, Ramsés queria rever o túmulo de seu pai e recolher-se perante o sarcófago cujo nome egípcio, o Senhor da Vida, indicava a função. No mistério da Câmara de Ouro, a alma de Sete regenerava-se constantemente. Os dois carros detiveram-se ante a estreita entrada do vale. Ramsés ajudou Nefertari a descer, enquanto Serra Mana, apesar da presença da guarda, inspecionava os arredores.
Nem mesmo ali estava tranquilo. O sardo observou os guardas que protegiam o acesso, nada notando de anormal em seu comportamento. Para a surpresa de Nefertari, Ramsés não seguiu pelo caminho que conduzia às moradas da eternidade de Sete e de seu antepassado, o primeiro dos Ramsés, onde repousavam lado a lado, mas dobrou à direita, na direção de um canteiro de obras. Operários picotavam a rocha que saltava em estilhaços, recolhidos em pequenos cestos. Sobre vários blocos polidos e alinhados, um dos mestres de obras da confraria de Der el-Mediné desenrolou um papiro. Em seguida, curvou-se perante o casal real. Eis o lugar do meu túmulo, revelou Ramsés a Nefertari. Já pensou até nesse dia? Desde o primeiro dia do seu reinado, um faraó deve conceber o plano de sua futura morada da eternidade e começar logo os trabalhos. O véu de tristeza que obscurecera o olhar de Nefertari dissipou-se. Tem razão. A morte é a nossa companheira de todos os instantes. Se soubermos prepará-la, ela nos sorrirá. Este local lhe parece satisfatório? A rainha girou muito lentamente sobre si mesma, como se tomasse posse do espaço, como se perscrutasse a rocha e as profundezas da terra. Depois, imobilizou-se com os olhos fechados. Será aqui que o seu corpo repousará, predisse. Ramsés apertou-a contra si. Mesmo que a regra lhe imponha que resida no Vale das Rainhas, nunca nos separaremos. Farei da sua morada da eternidade a mais bela jamais criada na nossa terra, amada pelos deuses. As gerações guardarão dela a memória e cantarão a sua beleza pelos séculos e séculos. O poder do vale e a gravidade do momento uniram o casal real em um novo laço, do qual os pedreiros, os cavouqueiros e os mestres de obras sentiram a intensidade luminosa. Para além de uma mulher e de um homem apaixonados, firmava-se a presença do faraó e da grande esposa real, cuja vida e morte estavam marcadas com o selo da eternidade. O trabalho fora interrompido e as ferramentas silenciadas. Cada artífice teve consciência da sua participação no mistério daqueles dois seres, cuja tarefa era reinar a fim de que o céu repousasse sobre os seus pilares e a terra estivesse em festa. Sem eles, o Nilo não correria, os peixes não saltariam na corrente, os pássaros não voariam no azul do céu, e a humanidade não se proveria do sopro da vida. Ramsés e Nefertari separaram-se sem deixar, porém, de se olharem. Acabavam de franquear a porta do verdadeiro casamento. Os artífices recomeçaram a picotar a pedra, e o rei aproximou-se do mestre de obras. Mostre-me o plano que concebeu. Ramsés observou o plano que lhe foi apresentado. Torne mais longo o primeiro corredor. Faça uma primeira sala com 4 pilares. Penetre mais fundo na rocha, expandindo-se na sala de Maat. Segurando o pincel que o mestre de obras lhe estendia, o rei fez mudanças no desenho com tinta vermelha e deu-lhe as dimensões exatas. A partir da sala de Maat, vire em ângulo reto. Uma curta e estreita passagem conduzirá à morada de ouro, com 8 pilares, no centro da qual será depositado o sarcófago. Várias capelas destinadas a receber os apetrechos funerários se comunicarão com este espaço. Qual é a sua opinião? Não vejo qualquer impossibilidade técnica. Se surgirem dificuldades durante os trabalhos, quero ser imediatamente informado. O meu dever é resolvê-las. O casal real e a respectiva escolta saíram do Vale dos Reis e retomaram a estrada em direção ao Nilo. Como o rei não indicara a Serra-Mã o lugar onde iam, o sardo observava constantemente o topo das colinas.
Garantir a segurança de Ramsés era uma façanha e tanta, pelo fato de o jovem monarca não ter a mínima preocupação com o perigo. De tanto jogar com a sorte, ainda acabaria perdendo-a. Próximo de imensos campos cultivados, o carro real virou para a direita, passando em frente à necrópole dos nobres e ao templo funerário de Tutmoses III, o ilustre faraó que conseguira estabelecer a paz na Ásia e também expandir a civilização egípcia por todo o Oriente Próximo, indo muito mais além. Ramsés deteve-se num local desabitado, no limite entre o deserto e os campos, próximo da aldeia dos construtores. Serramana espalhou de imediato seus homens, receando alguma emboscada no meio do trigal. O que acha deste lugar, Nefertari? Elegante, etérea, a rainha tirara as sandálias para melhor sentir a energia da terra. Os pés nus afofavam a areia ardente. Andou da direita para a esquerda, deu alguns passos para trás e sentou-se numa pedra plana, à sombra de uma palmeira. A força reside aqui, uma força idêntica que habita o seu coração. Ramsés ajoelhou-se e massageou docemente os delicados pés da esposa. Ontem, confessou ela, fui tomada por um sentimento estranho, quase assustador. Consegue descrevê-lo? Vi você no interior de uma pedra alongada e protegido por ela. Alguém tentava quebrá-la para retirar a proteção e tentar destruí-lo. E conseguiu? O meu espírito lutou contra essa força maléfica e repeliu-a. A pedra permaneceu intacta. Foi algum pesadelo? Não. Eu estava acordada. E essa imagem foi passando através do meu pensamento como uma realidade longínqua, mas presente, tão presente. A sua inquietação desapareceu? Não completamente. Ainda sinto uma angústia como se um inimigo estivesse oculto nas sombras, fora do meu alcance, com desejo de lhe fazer mal. Você sabe que tenho muitos inimigos, Nefertari. Por isso não vejo motivo para nos admirarmos. Para me destruírem, não hesitarão em utilizar as armas mais vis. Ou fico parado receando seus ataques, ou vou adiante sem me preocupar com eles. Decidi ir adiante. Tenho, portanto, o dever de lhe proteger. Serramana encarrega-se disso. Ele pode conter os ataques visíveis, mas como poderá proteger você dos invisíveis? Este será o meu papel, Ramsés. Com o meu amor envolverei a sua alma como uma muralha tão sólida que os demônios não conseguirão atravessá-la. Mas é preciso ainda... Em que está pensando? Num ser que ainda não existe e que preservará o seu nome e a sua vida. Ele nascerá aqui, neste solo que você tocou com os pés nus. Eu também pensei nesse aliado imenso, com um corpo de pedra e alma construída em materiais eternos. Aqui será edificado o meu templo, de milhões de anos, o Ramesseum. Quero que o concebamos juntos, como nosso filho. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Serramana alisou o bigode. Envergou uma túnica violeta de decote largo. Perfumou-se e observou num espelho o corte do cabelo. Considerando aquilo que queria dizer a Ramsés, devia apresentar-se como um respeitável e cordato personagem de quem as opiniões são dignas de atenção. O sardo hesitara muito antes de tomar tal atitude, mas as suas deduções não o enganavam e sentia-se incapaz de guardar no peito peso tão forte. Abordou o rei no fim da sua higiene matinal. Refrescado e bem disposto, o monarca o receberia bem.
Esplêndido, considerou Ramsés. Vai renunciar ao comando da minha guarda pessoal para se dedicar à última moda de Mênfis? Havia pensado que um certo requinte seria melhor para determinadas declarações. Quem o informou? Ninguém. Fique tranquilo. O seu segredo mantém-se inviolável. Majestade, eu tenho razão. Bela entrada no assunto. E em que é que você tem razão? Aquele escorpião que tentou picá-lo para estragar a sua viagem. Alguém o colocou em seu quarto. Isso eu já sabia, Serramana. E o que mais? Irritado com a minha própria falha, fiz uma investigação. E a conclusão a que chegou o está perturbando. É verdade, Majestade, é verdade. Está com medo de alguma coisa, Serramana? A insinuação fez o sardo empalidecer. Se Ramsés não fosse o faraó do Egito, o punho de Serramana já lhe teria fechado a boca. Devo garantir a sua segurança, Majestade, e nem sempre é fácil. Censura-me por ser imprevisível. Se moderasse um pouco, você se aborreceria. Sou um antigo pirata, mas gosto do trabalho bem feito. Quem o impede de fazê-lo? Quanto à proteção normal, não há problema, mas terei permissão de ir mais longe? Seja mais claro. Suspeito de um dos que lhe estão próximos. Para mandar colocar o escorpião era necessário conhecer a situação de sua cabine. Inúmeras pessoas estavam a par disso. É possível, mas o meu instinto me garante que tenho um meio de identificar o culpado. Usando que métodos? Os meus. A justiça é a base da sociedade egípcia, Serramana. O faraó é o primeiro servidor da regra e não se coloca acima das leis. Em outras palavras, não terei autorização oficial. Isso iria atrapalhar a sua iniciativa. Compreendi, Majestade. Não estou bem certo, Serramana. Siga sua ideia, mas faça a coisa certa. Não admitirei nenhum excesso. Com ordem oficial ou não, considero-me responsável pelos seus atos. Não atacarei ninguém. Dê-me a sua palavra. A palavra de um pirata tem algum valor? Um homem corajoso e leal não trai a sua. Quando digo atacar, eu... Dê-me sua palavra, Serramana. Está bem, Majestade. Tenha minha palavra. A limpeza do palácio era uma das obsessões de Romeu. Promovido por Ramsés a intendente e, portanto, responsável pelo conforto do faraó, os varredores, os lavadores de chão e outros limpadores de pano não tinham descanso sob as ordens de um escriba rigoroso e metódico que desejava reforçar a sua posição agradando a Romeu. Este verificava o trabalho de suas equipes e não hesitava em chamar à ordem aquele que falhasse, ameaçando-lhe baixar o salário em uma segunda falha. Ao cair da noite, o escriba deixou para trás um palácio brilhante como um espelho. Fatigado e sedento, dirigiu-se em passo apressado para uma taberna onde serviam uma deliciosa cerveja. Ao passar por uma ruela apinhada de burros carregados com sacos de trigo, uma mão forte agarrou-o pelo colarinho da túnica e obrigou-o a entrar. Em Esperneios, numa loja escura, cuja porta se fechou com violência. Assustado, o funcionário nem sequer gritara. Duas mãos enormes apertaram-lhe o pescoço. Comece a falar, crápula. Deixe-me respirar. Serramana abrandou um pouco a pressão. É cúmplice do seu patrão, hein? Patrão?
patrão! Romeu, o intendente. Mas o meu trabalho é impecável. Romeu detesta Ramsés, não é verdade? Não sei. Não, eu não acredito. E eu sou um fiel servidor do rei. Romeu é um grande apreciador de escorpiões, tenho certeza disso. Romeu? Apreciador de escorpiões? Eles o aterrorizam. Está mentindo. Não, juro que não. Você já ouviu manipulá-los. Você está enganado. O sardo começou a ficar em dúvida. Em geral, aquele tipo de tratamento dava excelentes resultados. O escriba parecia dizer a verdade. Procura um apreciador de escorpiões? Conhece algum? Um amigo do rei chamado Setaou passa a vida com as serpentes e os escorpiões. Dizem que fala a sua linguagem e que eles lhe obedecem. Onde está esse Setaou? Partiu para Mênfis, onde possui um laboratório. Casou com uma feiticeira núbia, Lotus, tão temível quanto ele. Serramana largou o escriba, que esfregou o pescoço, feliz por conseguir respirar. Posso ir embora? O sardo despediu o funcionário com um gesto de mão. Um momento. Fiz algum mal a você? Não, não. Vá embora então. E não fale desse encontro com ninguém. Caso contrário, os meus braços vão virar serpentes e sufocá-lo. Enquanto o escriba fugia, Serramana saiu tranquilamente da loja e, pensativo, seguiu em direção oposta. Seu instinto dizia-lhe que o intendente Romeu, promovido com muita rapidez, era quem melhor estava colocado para fazer mal ao rei. Serramana desconfiava daquele tipo de homem, hábil em ocultar a ambição sob a aparência da jovialidade. No fundo, porém, tinha que admitir o seu erro. Um erro vantajoso, porque o escriba talvez lhe tivesse oferecido a boa pista, a que levava a Setaou, um dos amigos do rei. O sardo fez uma careta. Ramsés tinha o sentimento da amizade, sentimento para ele de um valor sagrado. Atacar Setaou seria arriscado, tanto mais que o sujeito dispunha de armas temíveis. No entanto, depois de ter obtido aquela informação, Serramana não podia ficar parado. De volta a Mênfis, dedicaria atenção toda especial ao insólito casal que coabitava muito à vontade com serpentes e escorpiões. Não recebi nenhuma queixa a seu respeito, constatou Ramsés. Mantive a minha promessa, majestade, afirmou Serramana. Tem certeza? Completamente. E o resultado das suas investigações? De momento, nenhum. Fracasso total? Uma falsa pista. Mesmo assim, não vai desistir, estou certo? A minha função consiste em protegê-lo, respeitando a lei. Você me esconderia algum detalhe importante, Serramana? Julga-me capaz disso, majestade? Um pirata não é capaz de tudo? Sou um velho pirata. Esta vida me agrada bastante para que eu corra riscos inúteis. O olhar de Ramsés tornou-se penetrante. O seu suspeito favorito não era o ideal, mas você não desiste. Serramana esboçou um vago gesto com a cabeça. Lamento interromper as suas investigações. O sardo não disfarçou a sua decepção. Fui discreto, eu lhe garanto. Não é você que está em questão. Amanhã partimos para Mênfis. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. Romeu não sabia para onde se voltar. De tal forma, a preparação da viagem da corte de Tebas para Mênfis lhe causava preocupações. Nenhum bojudo vaso de maquiagem deveria faltar às elegantes e nem uma cadeira confortável aos notáveis.
As refeições de bordo deveriam ter a mesma qualidade das que tinham em terra firme. O cão e o leão de Ramsés deviam dispor de uma alimentação farta e variada. E agora, aquela situação. O cozinheiro que acabava de adoecer, o lavadeiro que estava atrasado, o tecelão que se enganara na entrega de toalhas. Ramsés dera ordens, e essas ordens seriam executadas. Romeu, que tencionava levar uma existência tranquila, deliciando-se em suculentas receitas, ficara deslumbrado de admiração pelo exigente e impetuoso jovem monarca. É verdade que punha em estado de sítio todos os que o rodeavam, que se mostrava intolerante, que ardia num fogo que ameaçava queimar quem dele se aproximava. Mas ao mesmo tempo era tão fascinante quanto o falcão apaixonado pelo céu aberto, encarregado de sua proteção. Romeu, por seu lado, desejava provar as suas qualidades, mesmo que para isso tivesse que sacrificar a sua serenidade. O intendente, transportando ele próprio um cesto com figos frescos, chegou à passarela do barco real. Serramana barrou-lhe a entrada. Revista obrigatória. Sou o intendente de Sua Majestade? Revista obrigatória, repetiu o sardo. Está querendo provocar um incidente. E você? Estará com a consciência tranquila? Romeu pareceu abalado. O que quer dizer com isso? Se você realmente não sabe, tudo lhe correrá bem. Mas se sabe a que me refiro, não me escapará. Enlouqueceu, sardo? Já que é tão desconfiado, leve você mesmo esse cesto ao rei. Eu tenho 1001 coisas para fazer. Serramana retirou o pano branco que cobria o cesto. Os figos eram soberbos, mas não ocultariam uma armadilha mortal? Começou a retirá-los, um a um, com a mão inquieta, pousando-os no cais. A cada gesto esperava ver erguer-se a cauda mortal de um escorpião. Quando o cesto ficou vazio, não teve outro remédio senão tornar a enchê-lo, evitando esmagar os frutos maduros. Izete, a bela, estava encantadora. Curvou-se perante Ramsés como uma jovem nobre da corte que encontrasse o rei pela primeira vez e estivesse prestes a desfalecer. Ele a fez erguer-se ao mesmo tempo vigoroso e terno. Tornou-se frágil? Talvez, majestade. Seu rosto parecia grave, quase inquieto, mas os olhos sorriam. Há alguma coisa que a preocupa? Autoriza-me a confiá-la? Sentaram-se em cadeiras baixas, próximas uma da outra. Disponho de alguns instantes para uma audiência particular. É assim tão absorvente a profissão de rei? Já não me pertenço, Izete. Há mais tarefas do que horas disponíveis. E é assim que deve ser. A corte vai regressar a Mênfis. Exato. Não recebi nenhuma ordem. Devo ficar com você ou permanecer em Tebas? Adivinha a razão do meu silêncio? Confesso que ele me magoa. Deixo-lhe a escolha, Izete. Por quê? Amo Nefertari. Também me ama, não é verdade? Você deveria odiar-me. Reina sobre um império, mas será capaz de compreender o coração de uma mulher? Nefertari é uma criatura extraordinária. Eu não. Mas nem ela, nem você, nem os deuses podem impedir-me desse amor, seja qual for o lugar que me destine. Porque uma segunda esposa não há de ter direito à felicidade se souber aproveitar cada um dos segundos que ela lhe proporcionar. Vê-lo, falar com você, partilhar alguns instantes da sua existência são alegrias preciosas que não trocaria por nenhuma outra. O que vai decidir então? Parto também para Mênfis com a corte. Cerca de 40 barcos deixaram Tebas sob as aclamações de uma numerosa multidão
que aceitara Ramsés e Nefertari. A sucessão do grande sacerdote de Amon decorrera sem conflitos. O governador da capital do sul conservara o seu lugar, o vizir também. A corte tinha organizado faustosos banquetes, e o povo alegrava-se com uma cheia promissora que garantiria a prosperidade do país. Romeu concedeu-se alguns minutos de repouso. A bordo do navio real não havia qualquer nota falsa, com exceção daquele colosso sardo que não deixava de vigiá-lo. Não exigira revistar todas as cabines e todos os membros da tripulação? Um dia aconteceria alguma coisa àquele estrangeiro, e ninguém o lamentaria. Sua ousadia e falta de respeito para com os eminentes personalidades granjearam-lhes já sólidas inimizades, e apenas o apoio do rei mantinha na posição. Mas seria duradouro? O intendente, assaltado por uma dúvida, verificou pela 10ª vez a qualidade da cama real. A solidez das poltronas, assegurou-se da excelência dos pratos que seriam servidos na refeição do meio-dia e correu para a ponte, transportando um odre de água fresca destinado a matador e vigilante, instalado sob um toldo ao abrigo do sol. De uma das janelas da espaçosa cabine de Nefertari, Ramsés observava-o divertido. Finalmente um intendente mais preocupado com as suas responsabilidades do que com os seus privilégios. Uma feliz coincidência, não acha? Uma sombra de fadiga velou o semblante luminoso de Nefertari. Ramsés sentou-se na cama e abraçou-a. Serramana não parece ser da mesma opinião. Existe entre os dois uma nítida aversão. O rei ficou admirado. Por que razão? Serramana desconfia de alguma coisa e por isso está sempre alerta. Ele não tem nenhum motivo para suspeitar de Romeu. Espero que sim. Também duvida da sua lealdade? Romeu é praticamente um desconhecido para nós. Ofereci-lhe o posto com que sonhava. Vai esquecê-lo. Hoje você está pessimista. Espero que Romeu não me dê motivos. Observou algum fato concreto? Nada, a não ser a aversão de Serramana por ele. O seu olhar é precioso, tão precioso. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Ninguém pode ficar indiferente a você, Ramsés. Ou o ajudarão, ou o detestarão. O seu poder é tanto que todos o censuram por existir. Ramsés estendeu-se de costas e Nefertari aninhou-se junto dele. O poder de meu pai não era superior ao meu? Vocês são parecidos, e ao mesmo tempo diferentes. Sete impunha sua autoridade sem necessidade de pronunciar uma só palavra, pois a sua força era secreta, ao contrário de você, que é fogo e torrente, que abre o caminho sem se preocupar com os esforços despendidos. Eu tenho um projeto, Nefertari, um imenso projeto. Um só? Este é realmente grandioso. Trago-o dentro de mim desde a coroação. Surgiu-me como uma exigência a qual não poderia fugir. Se conseguir os meus fins, a face do Egito será transformada. Nefertari acariciou-lhe a testa. Esse projeto já tomou forma ou ainda não passa de um sonho? Estou totalmente apto a transformar o sonho em realidade, mas aguardo um sinal. Por que hesita? Porque o céu deve aprovar-me. Ninguém deve quebrar o pacto estabelecido com os deuses. Quer guardar segredo? Transmiti-lo com palavras seria o mesmo que encarná-lo. Mas você é a grande esposa real e não deve ignorar nada em minha vida. Ramsés contou. Nefertari ouviu. Imenso. Sim, o projeto do faraó era imenso.
tem razão em esperar um sinal do além, concluiu a rainha. Estarei ao seu lado, Ramsés, atenta a cada segundo. Se ele não vier, virá, com certeza. Compete-nos saber decifrá-lo. Ramsés ergueu-se e contemplou Nefertari, cujo apelido, Bela entre as belas, corria em todas as bocas. Era a semelhança perfeita com a mulher ideal dos poemas de amor, com membros de faiança e turquesa, cujo corpo macio tinha a profundidade das águas celestes. O rei encostou docemente a orelha sobre o ventre da mulher. Sente o nosso filho crescer? Ele há de nascer, prometo-lhe. Uma alça do vestido de Nefertari deslizou-lhe pelo ombro, revelando o início do seio. Ramsés mordeu o tecido fino e desnudou o busto admirável da esposa. Lia-se em seus olhos a fluidez do Nilo celeste, a profundidade do desejo, tal qual a magia de dois corpos unidos num amor sem limites. Fim do capítulo 31. Ai, eu gosto tanto do romance de Ramsés e Nefertari. E qual será o projeto grandioso de Ramsés, que precisa de autorização dos céus para que seja feito? Me contem aí. Deixem nos comentários qual é o projeto de Ramsés. E também deixem nos comentários como vocês chegaram até aqui. Por o que fez vocês chegarem a minha leitura? Tô curiosa para saber. Bom, hoje a gente fica por aqui. 4 capítulos novamente. Semana que vem tem mais. Um enorme beijo para todos vocês que estão me acompanhando. Muito obrigada mais uma vez e sempre pela companhia de vocês. Um ótimo final de semana. Até amanhã, para quem vem para a leitura de A Menina que Não Sabia Ler. Ótimo final de semana e até loguinho. Tchau!